Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Pois o meu assunto de hoje vai versar sobre o perdão de Deus. Quantas vezes durante a nossa vida não só já duvidamos de Deus, como também por um motivo muitas vezes grave que nos aconteceu, já maldizemos Deus. Mas, como diz um velho adágio popular, depois da tempestade vem a bonança, em que tudo se acalma e aí, arrependidos, acabamos pedindo perdão a Deus. E Ele, Deus, será que Ele perdoa? Você já pensou nisso? Pois este vai ser o tema do meu assunto de hoje, ou seja, Deus perdoa? Eu falei aqui há bem pouco tempo atrás sobre o perdão, mas o perdão entre nós seres humanos. Mas agora eu vou falar sobre o perdão de Deus. E para início de conversa, eu pergunto a você que está aí do outro lado da telinha, o que você acha? O que você responderia? Que Deus perdoa ou não perdoa? Claro que eu não sei a sua resposta, mas creio que quase com certeza você tenha respondido que sim, que Deus perdoa. Pois eu me permito muito, como é que eu diria, muito respeitosamente, discordar e dizer que Deus não perdoa. E sabe por que eu acho que Deus não perdoa? Pela simples razão de que Ele é, eu nem sei se essa palavra existe, porque Ele é inofendível. Ou seja, e é isso que eu quero dizer, que Ele, Deus, não se ofende, porque para Deus se ofender seria preciso, seria necessário que existisse um ser que fosse como Ele em elevação e poder, o que todos nós sabemos não existir. Na verdade, Deus não se ofende, não se frustra, não se magoa, porque a ofensa, a frustração, a mágoa e todos os outros sentimentos que nos milindram não existem, perdão, digamos assim, no vocabulário divino. Aquelas pessoas, porém, que por acaso não tenham entendido a minha lógica, ou se entenderam, mas não a aceitam, talvez não tenham percebido que o amor que Deus nutre por nós, as mais perfeitas criaturas da criação neste planeta, diga-se de passagem, esse amor é infinito. Deus não se ofende, sabe por quê? Porque perante a sua grandiosidade infinita, digamos assim, somos como crianças que não sabem o que fazem. Vou pegar um outro exemplo para tentar justificar a minha tese de que Deus não perdoa. Você que é pai ou você que é mãe,
Você se ofende quando seu filhinho de 3, 4 anos ali lhe diz que você é bobo ou boba, ou mesmo lhe dá de brabo um chute na canela? Eu não sei, mas presumo que não. Que você não se ofende, nem tampouco se melindra ou se magoa. Pois você encara aquilo com naturalidade, pois trata-se de apenas uma criança que age muito mais pela emoção do momento em que ela está vivendo aquele momento do que pela razão e o discernimento. Pois é dessa forma que somos para Deus. É dessa forma como crianças rebeldes, desobedientes, que ainda não sabem o que fazem, que Deus nos vê, que Deus nos enxerga. Somos, espiritualmente falando, independente da nossa idade cronológica, ainda crianças que recém estamos despertando para muitas coisas da lei da vida. Ou vou pegar um outro exemplo. Quando vamos a um banco e tomamos um empréstimo, o que estamos fazendo quando tomamos um empréstimo é que estamos pegando um dinheiro emprestado, ou seja, estamos financiando um valor X para pagamento por mês até o vencimento acordado em contrato. Não é assim que funciona? Pois é. Mas se caso, por um motivo ou por outro, nós não conseguirmos pagar a nossa dívida com o banco, o que nós fazemos? Nós vamos até o gerente para pedir que ele perdoe a nossa dívida? Acho que não. E nesse caso, o que o gerente nos oferece? Ele nos oferece uma renegociação da dívida, que nada mais é do que uma nova chance, uma nova oportunidade que nós recebemos de quitarmos a nossa dívida junto ao banco. Claro que acrescida de mais alguns jurinhos, é lógico. E por que o gerente não pode perdoar a minha dívida e nem as dívidas de ninguém que não está, que está inadimplente? Simples, por uma questão de justiça. Pois se assim o fizesse comigo, no caso, teria que fazer também com todos os clientes endividados que estivessem em dificuldade para pagar as suas dívidas. E aí, de perdão em perdão, o banco iria à falência. Você não concorda? Pois o que nós queremos em relação a Deus é exatamente isso, ou seja, que Ele simplesmente perdoe as nossas dívidas, as nossas faltas. Se esse perdão acontecesse por parte dele, por parte de Deus, seria o fim da lei do amor e da lei de causa e efeito, que é, em outras palavras, a lei de justiça divina. Assim como o gerente do banco oferece ao devedor uma negociação da dívida, ou seja, uma nova oportunidade para quitar a sua dívida com o banco, Deus também nos oferece uma nova chance para quitarmos as nossas dívidas, as nossas faltas perante as leis divinas. Através do quê? Através de uma nova oportunidade, ou melhor, de novas oportunidades, tantas quantas forem necessárias para nos adequarmos à lei do amor. E como nós podemos chamar essa nova oportunidade de aprender mais, de crescer, de evoluir e de nos reconciliarmos com quem tenhamos ofendido ou prejudicado e, por via de consequência, quitar as nossas dívidas perante as leis de Deus, as leis divinas? Pois nós podemos chamá-la de encarnação. Se você parar para pensar, claro que sem aquele fanatismo do ranço religioso que cega e emburrece as pessoas e as impede de raciocinar,
você vai ver que a justiça divina está alicerçada em apenas uma lei. Eu falei a justiça divina, que é a chamada lei de causa e efeito. Essa é a lei de justiça para quem erra e para quem acerta. Não há céu de graça, até porque o céu e o inferno são portáteis, ou seja, é você mesmo quem faz e vive no seu céu ou no seu inferno. São portáteis porque você os carrega para onde for, pois eles estão dentro de você. Com as suas atitudes, você vive em um deles. Por isso que o céu deve ser conquistado por merecimento. O Espiritismo não somente nos ensina, mas principalmente nos mostra de forma lógica que a lei que rege a justiça chama-se lei de causa e efeito. Ela faz parte dos princípios fundamentais que exigem de forma igualitária a reparação de quem infringiu a lei divina, que é a lei do amor. Lei esta que Jesus veio trazer há 2000 anos atrás e que até hoje nós temos uma imensa dificuldade de assimilá-la, de vivenciá-la e principalmente de praticá-la. Na reparação das coisas mal feitas, a misericórdia divina proporciona a todos nós, indistintamente, reparar. Que muitas pessoas, aliás, indevidamente chamam de pagar. Pagar as dívidas. Não é pagar, e sim reparar, reconstruir pela lei do amor o mal que porventura tenhamos feito. Por exemplo, a lei humana atinge certas faltas e, à sua maneira, procura punir o infrator para que ele reconheça que sofre em consequência do seu erro. Porém, a lei humana não atinge, nem tem condições de atingir todas as faltas cometidas por alguém. Ela atinge principalmente aquelas que trazem prejuízos à sociedade, punindo os responsáveis. Claro que esse punindo os responsáveis, a gente sabe que não é bem assim, mas deixa para lá, tudo bem. Já Deus, por sua vez, quer que todas as criaturas aprendam, progridam, evoluam e, por via de consequência, se tornem pessoas boas para si e para os outros. E qual a melhor forma de aprender e praticar a lei do amor? Não é através do perdão puro e simples, porque aí, se há o perdão para uns, teria que haver o perdão para todos, inclusive para os que cometeram grandes delitos. Mas aí surgiria um grande problema. Como definir o que seria pequenos delitos e como definir o que seriam grandes delitos perante a lei do amor? Quem não recebesse perdão poderia se sentir injustiçado, achando que o seu delito, a sua falta, não teria sido tão grande. Gente, os sofrimentos que decorrem dos erros praticados não são castigos divinos, e sim advertências de que houve um procedimento inadequado para com a lei do amor. Outra coisa, a oração. Nem sempre a oração atenua a nossa ação em relação à lei de causa e efeito, que rege a lei de justiça divina. Por isso que a melhor oração não são as palavras que saem pela boca, e sim a prática de boas ações. Estas valem muito mais do que 1000 palavras.
Ao contrário do perdão teológico, em que aquele que ofendeu alguém, se arrepender, será perdoado, e que dessa forma pode oportunizar um círculo vicioso de errar e pedir perdão, errar e pedir perdão, errar e pedir perdão, o perdão divino, segundo a visão espírita, é muito diferente, menos fácil e incontestavelmente muito mais sensato e mais lógico, na medida em que haverá obrigatoriamente a necessidade da reparação do erro através do oferecimento de novas oportunidades, para que essa reparação, essa reconciliação e harmonização entre o ofensor e o ofendido exista. Tudo no universo é harmonia. E por que não seria também entre nós, seres humanos? Como você pode ver, perdoar, segundo a lógica espírita, não é um problema a ser resolvido da boca para fora, através de um perdão exterior, periférico e de aparência apenas social. Claro que não. O verdadeiro perdão é o esquecimento da mágoa que dilacerou o espírito de quem foi magoado. Diz Joana de Ângeles que o perdoado é alguém em débito e o que perdoou é um espírito em lucro. Por isso que o maior beneficiário do perdão entre o ofensor e o ofendido não é, como pode parecer, aquele que recebe o perdão, e sim aquele que concede. O arrependimento por si só não basta. É preciso que haja a reparação. Por isso que só a reparação pode anular o efeito e destruir a causa. Agora, só um detalhe. Perdoar não significa esquecer pelo simples fato de que temos um cérebro registrador de todas as ocorrências da vida, das quais nos lembramos sempre os dois exemplos, ou seja, os mais felizes e os que não nos fizeram bem, e os mais dolorosos que nos fizeram mal. O esquecer, que eu quero dizer, é esquecer no sentido de diluir, deixar para lá a mágoa, a raiva e o ressentimento que a ofensa gerou em nós, seres que pela nossa inferioridade espiritual ainda somos muito suscetíveis a sentimentos que ferem o nosso orgulho e nos fazem sofrer. Exatamente por isso que a necessidade do perdão é exclusivamente nossa. Espíritos ainda muito atrasados, espiritualmente falando, logicamente. O perdão que nós humanos damos um ao outro, quando damos, o que, diga-se de passagem, é muito raro, é o ato de aliviar a culpa. Porém, sem a necessidade por parte do ofensor de corrigi-la. Já Deus não nos perdoa pura e simplesmente a nossa ofensa, o nosso erro. Não. Ele usa, se podemos dizer assim, ele usa um método diferente, um método mais pedagógico, um método muito mais justo, ou seja, ele nos oferece através de novas oportunidades a possibilidade não somente de corrigenda, como também da harmonização entre o ofensor e o ofendido. Por isso, e me encaminhando para o final, eu deixo uma questão para você, se quiser, claro, pensar sobre ela. E a questão é a seguinte: você não concorda que se Deus pura e simplesmente perdoar, ou seja, anular o erro, a ofensa cometida pelo ofensor não seria uma injustiça para com o ofendido? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural
Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.